que é aquele dolo que a pessoa assume o risco, né? É o caso muito comum aí do artigo 302 da Lei 9.503 de 97, ao Código de Trânsito Brasileiro. Lá no artigo 302 traz, né, a possibilidade de responder por dolo eventual aquele que mata no trânsito, né? Em princípio, ninguém sai com o carro para matar ninguém, né? Porém, pode acontecer da pessoa responder, inclusive no tribunal do júri, conforme prescreve o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, porque a partir do momento em que for aceito pelo Poder Judiciário como dolo eventual, aí será um dolo, será julgado como doloso. E todo crime doloso contra a vida é julgado pelo tribunal do júri, nos termos do artigo 406 seguintes do Código de Processo Penal. Então, veja o quê? O dolo ele pode ser de duas formas. O dolo pode ser direto, quando a pessoa quer fazer, né? E o dolo eventual, quando ela assume o risco. Uma pessoa que pega um carro, sai bêbada, a 200 por hora, no centro da cidade, está assumindo o risco de matar alguém. Então, poderá responder por dolo eventual, não é verdade? Normalmente, o crime de trânsito ele é culposo, né? É um crime culposo, e crime culposo só existe naqueles casos em que a própria lei diz que é culposo. Então, veja que o crime culposo é aquele que resulta ou da negligência, ou da imprudência, ou da imperícia. Né? Então, a negligência, a imprudência e a imperícia é que serão os fatos geradores do crime culposo, e o crime culposo é somente aquele previsto na lei. Então, aqui no caso da improbidade administrativa, em tratando-se do artigo 9º, o artigo 9º só prevê esta prática que importa enriquecimento ilícito, né? Semelhante àquilo que acontece no artigo 884 da Lei 10.406 de 2002, que é o enriquecimento sem causa. Então, veja que o artigo 9º só prevê a forma dolosa, da prática da improbidade administrativa, somente a forma dolosa. Então, a pessoa tem que comprovar no devido processo legal, né, administrativo, que a pessoa queria realmente ou fez de tudo para enriquecer ilicitamente. Isso é um ponto importante, né? Cai muito em concurso e chama muita atenção essa questão de que, na primeira forma da improbidade administrativa, referente ao que prevê o artigo 9º da Lei 8.429 de 92, o artigo 9º da Lei 8.429 de 92, traz lá que a conduta tem que ser dolosa, não é verdade? A conduta tem que ser dolosa no caso do artigo 9º. Já no artigo 10, se nós lermos lá o artigo 10, está escrito dolosa ou culposamente, ou pode ser dolo direto ou dolo eventual, ou ainda pode ser culposamente através do quê? Da negligência, da imprudência ou da imperícia, não é verdade? Então, o que é negligência? Negligência é quando a pessoa não toma os devidos cuidados, não é verdade? Negligência, imprudência. Imprudente é o caso que eu citei aqui, do camarada que entra num carro a 100 por hora, bêbado, no centro da cidade, né? Normalmente esse crime será culposo. Porém, se identificado essa conduta será transformada, então, e se aceita pelo Poder Judiciário, será transformada no dolo eventual, e aí passa o julgamento que seria do juiz normal, do juízo singular, como se chama, passa para o tribunal do júri, nos termos do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Então, sai de culposo e passa a ser doloso, não é verdade? O crime culposo é aquele que age com negligência, ou imprudência, ou imperícia. A pessoa que não sabe dirigir, por exemplo, e pega um carro, ela age com imperícia, não é verdade? Imperícia é quando não sabe fazer alguma coisa e se mete a fazer, por isso imperícia. Mas é culposo, não é doloso, né? Então, veja que a conduta, ela pode ser dolosa ou pode ser culposa. No caso do artigo 9º, quando o objetivo é importar em enriquecimento ilícito, aí só vale se for dolosa, né? Já no caso do artigo 10, que traz aí aquela consequência que causa prejuízo ao erário, como está lá no caput do artigo 10, né? Pode ser tanto doloso
quanto culposo. Só será culposo quando houver previsão na lei. Então, pode ser tanto doloso quanto culposo. Então, esse causar prejuízo ao erário não precisa ser a intenção do agente público. O agente público não precisa querer, não precisa assumir o risco. Basta agir com negligência, ou imprudência, ou imperícia, e ele já estará respondendo aí pela infração administrativa que vai causar prejuízo ao erário. Causar prejuízo ao erário do artigo 10 e define-se como conduta tanto culposa quanto dolosa, ou quanto dolosa quanto culposa, como prevê o caput do artigo 10. Já no caso do artigo 10A, que é o caso que o objetivo é exatamente favorecer, conceder um benefício financeiro ou tributário de forma ilegal, cometer uma conduta inadequada, conceder um benefício não previsto, mas em relação ao ISSQN, aquele imposto previsto lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, o ISSQN, aí exige também o dolo, porque não existe lá no caput escrito doloso ou culposo. Quando não existe escrito doloso ou culposo, só vale a forma dolosa, somente o dolo. Então, como acontece no artigo 9º, acontece também no artigo 10A. Se nós lermos o caput, não está escrito lá dolosa ou culposamente, como acontece no caput do artigo 10. O artigo 10 traz lá bem claro, dolosa ou culposamente. A mesma coisa acontece lá no artigo 11, quando ocorre o atentado aos princípios, que norteiam a administração pública, ou seja, o LIMP, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade de eficiência, mas de forma dolosa. Se ele fizer isso por negligência, imprudência ou imperícia, não será condenado por improbidade administrativa, uma vez que o caput do artigo 11 da Lei 8.429 de 92, só traz a forma dolosa. Então, nós temos que definir o que é doloso e o que é culposo. Doloso pode ser direto, quando a pessoa quer, ou pode ser eventual, quando a pessoa não quer, mas assume o risco. Faz de tudo para a coisa acontecer, não é verdade? Já culposo, não. Culposo pode ser pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia. Sendo pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia, aí será uma conduta culposa. E só cabe a condenação por improbidade administrativa por conduta culposa, por negligência, imprudência ou imperícia, no caso do artigo 10. No caso do artigo 10, que é todo estranho esse artigo 10, porque ele traz lá, primeiro, que é imprescritível, não tem prazo. Os outros todos têm prazo, é o prazo previsto lá no artigo 23 da Lei 8.429 de 92, o prazo de 5 anos para que a administração pública possa aplicar uma sanção naquele agente público ou naquele particular que comete uma infração administrativa. No caso do artigo 10, não é nada disso. Por quê? Porque existe uma decisão justrealista, é o recurso extraordinário 852.475, que determina que é imprescritível o tempo de aplicação dessa sanção. Então, a pretensão de aplicar uma sanção no agente público ou no particular que tenha se beneficiado, tenha induzido ou tenha concorrido com o agente público é indeterminado, ou seja, é imprescritível. Não há prescrição por decisão do STF, no recurso extraordinário 852.475, não é verdade? Então, vejo que dessas 4 formas aí de enquadramento da improbidade administrativa, somente a do artigo 10, que é quando se busca o prejuízo, quando causa prejuízo ao erário, é que vai ser tanto dolosa quanto culposa. Nos demais casos, essa conduta do sujeito ativo terá que ser dolosa. Então, a conduta do sujeito ativo terá que ser dolosa para satisfazer o mandamento dos artigos 9º, 10A, 10A e 11, já que o artigo 10 ele pode ser tanto doloso
quanto o culposo